Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus e em nome do povo albertinense, iniciamos nossos trabalhos. Peço ao secretário que inicie a ordem do dia. Boa noite a todos. Ata número 008 de 2026, sessão ordinária. Ata da 8ª sessão ordinária do 2º ano legislativo da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Albertina, Estado de Minas Gerais. No dia 1º de junho de 2026, às 19h30, nas dependências do prédio Sebastião Facanali, realizou-se a 8ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Albertina, Minas Gerais, presidida pelo senhor Leandro Luiz, presidente da Câmara, e secretariada por mim, Rose Márcia de Cássia Rinco Campanhari, secretária. Presentes os seguintes vereadores: Benedita Garcia Rafael, Carlos Alberto Monteiro, Ivan Marques Carmo, Leandro Luiz, Odair José Furlaneto, Rose Márcia de Cássia Rinco Campanhari, Tarcísio Luiz e Valdir Aparecido de Lima. Ausente a vereadora Elvira Caco Calauto, por motivos de saúde. Havendo quórum regimental, o senhor presidente abriu a sessão pronunciando as seguintes palavras: sobre a proteção de Deus e em nome do povo albertinense, iniciamos nosso trabalho. Na sequência, foi solicitada à senhora secretária a leitura da ata da sessão ordinária número 007/2026, a qual foi aprovada por unanimidade. Na ordem do dia, estava em pauta os seguintes assuntos. Primeiro, ofício do gabinete número 099 de 2026, encaminhando os projetos de lei do Executivo números 032 de 2026. Segundo, ofício do gabinete número 100 de 2026, solicitando o regime de urgência e emergência na votação do projeto de lei do Executivo número 32 de 2026. Terceiro, ofício do gabinete número 091 de 2026, encaminhando o projeto de lei complementar número 03 de 2026, bem como solicitando o regime de urgência e emergência na votação do referido projeto, pedido aprovado por unanimidade dos presentes, 7 votos a 0. Quarto, pareceres conjunto das comissões de Legislação, Justiça, Redação Final, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e Serviços Públicos, Educação e Saúde, referente ao projeto de lei complementar número 003 de 2026, ao projeto de lei do Executivo número 32 de 2026 e ao projeto de lei legislativo número 014 de 2026. Quinto, projeto de decreto legislativo número 002 de 2026, que dispõe sobre a concessão de título de cidadã honorária albertinense à senhora Chiara Biondini e da outras providências. Sexto, projeto de lei complementar número 003 de 2026, que altera a lei complementar número 102 de 26 de setembro de 2023. Sétimo, projeto de lei do Executivo número 032 de 2026, que abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.243.540 para reforço de dotações constante do vigente orçamento e da outras providências. Oitavo, projeto de lei legislativo número 014 de 2026, que denomina a sala destinada à Agência dos Correios de Albertina, localizada no prédio da Prefeitura Municipal como Sala Nair de Faria Garcia e da outras providências. Nono, moção de congratulação número 004 de 2026 ao senhor Fernando Inocêncio da Silva. Décimo, indicação número 020 de 2026, dispõe sobre a possibilidade de o Poder Executivo determinar à Secretaria Municipal do Meio Ambiente a realização da limpeza e manutenção do leito do córrego do Joaquinzinho, localizado nas proximidades do Lago Municipal de Albertina, aos fundos da propriedade do senhor Pascoal Romão Filho. 11ª, indicação número 021 de 2026, para que o Poder Executivo analise e considere as seguintes indicações apresentadas pelos vereadores mirins participantes do Parlamento Jovem Mirim 2026. Após fase de discussão das propostas para essa sessão ordinária,
Todas foram aprovadas pela unanimidade dos presentes, 7 votos a 0, exceto o projeto de decreto legislativo número 002/2026, que foi lido e distribuído às respectivas comissões para elaboração dos pareceres, bem como o projeto de lei complementar número 003/2026, que foi aprovado pela maioria dos membros, 7 votos a 0, e uma abstenção do vereador Carlos Alberto Monteiro. Quanto ao projeto de lei complementar executivo número 003/2026, o senhor presidente, a pedido do vereador Odair José Furlaneto, solicitou a dispensa do interstício de 10 dias para a segunda votação do referido projeto. O pedido em questão foi aceito pela unanimidade do plenário. Durante a apreciação do complementar executivo número 003/2026, o vereador Carlos Alberto Monteiro requereu pedido de vista, amparado no artigo 186 do regime interno, com a finalidade da alteração da carga horária do cargo de dentista. O pedido de vista foi indeferido pelo presidente e, posteriormente, submetido ao plenário, sendo rejeitado por 5 votos contrários dos vereadores Odair José Furlaneto, Rosemárcia de Cássia Rinco Campanhari, Ivan Marcos Carmo, Valdir Aparecido de Lima e Tarcísio Luiz, a 2 votos favoráveis dos vereadores Benedita Garcia Rafael e Carlos Alberto Monteiro. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, Rosemárcia de Cássia Rinco Campanhari, secretária, após a realização da chamada final, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim, pelo senhor presidente e por todos os nobres vereadores presentes a esta sessão. Albertina, 1º de junho de 2026. Coloco em discussão a ata 008 de 2026. Coloco em votação a ata 008 de 2026. Aprovado. 8 votos a 0. Ofício do Gabinete número 105 de 2026. Ao senhor Leandro Luiz, presidente da Câmara Municipal de Albertina. Prezado senhor, venho através deste cumprimentá-lo e encaminhar para votação os projetos de lei números 34 de 2026 e 35 de 2026 para apreciação e aprovação desta Casa de Leis. O projeto de lei número 34 de 2026 altera o inciso do artigo 2º da Lei 1.602, de 18 de março de 2025, alterada pela Lei 1.665, de 21 de janeiro de 2026. O projeto de lei número 35, de 2026, autoriza a concessão de direito real de uso de imóvel público municipal mediante licitação para fins de instalação e desenvolvimento de empreendimento empresarial, gerador de emprego e renda e da outras providências. Desta forma, submeto à elevada consideração de Vossa Excelência os presentes projetos de lei, confiando na costumeira atenção e compromisso desta Casa com os interesses públicos do povo albertinense. Sem mais para o momento, despeço-me protestando minha elevada estima, atenciosamente, Felipe Teodoro Sanches, prefeito municipal. Ofício do Gabinete número 106 de 2026, Albertina, Minas Gerais, 12 de junho de 2026. Ao senhor Leandro Luiz, presidente da Câmara Municipal de Albertina. Prezado senhor, venho através deste cumprimentá-lo e encaminhar o projeto de lei número 36 de 2026 para a apreciação e aprovação desta Casa de Leis. O presente projeto dispõe sobre a autorização de aquisição de um ônibus para a Secretaria de Educação e um veículo para a Secretaria da Saúde, graças a 2 convênios assinados com as suas respectivas secretarias estaduais. Na oportunidade, solicito que seja concedido regime de urgência e emergência à tramitação e votação do referido projeto, tendo em vista a necessidade de adesão a atas de registro de preços que possuem vencimento próximo.
A aprovação em tempo hábil é imprescindível para viabilizar a aquisição dos veículos previstos, garantindo maior celeridade e eficiência no atendimento das demandas da administração pública. Desta forma, peço a atenção dos nobres vereadores para que seja autorizado essa participação com a aprovação do projeto de lei já mencionado. Sem mais para o momento, atenciosamente, Felipe Teodoro Sanches, prefeito municipal. Coloco em discussão o ofício do gabinete número 106 de 2026, pedido de regime de urgência e emergência. Coloco em votação o ofício do gabinete número 106 de 2026, pedido de regime de urgência e emergência na votação do referido projeto. Aprovado. 8 votos a 0. Parecer conjunto das comissões foram favoráveis ao projeto de lei do Executivo número 34 de 2026. Projeto de lei 34, de 10 de junho de 2026, altera o inciso do artigo 2º da Lei 1.602, de 18 de março de 2025, alterada pela Lei 1.665, de 21 de janeiro de 2026. Coloque em votação... Coloca em discussão o projeto de lei executivo número 034 de 2026. Coloca em votação o projeto de lei do executivo número 034 de 2026. Aprovado. 8 votos a 0. O parecer conjunto das comissões foram favoráveis ao projeto de lei do executivo número 35 de 2026. As comissões foram favoráveis ao projeto com uma proposta de emenda do vereador Carlos. Proposta de emenda aditiva ao projeto de lei do Executivo número 35, de 11 de junho de 2026. Acrescente-se o artigo 2º ao projeto de lei número 35 de 2026. O vereador que esta subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do regime interno da Câmara Municipal de Albertina, propõe a seguinte emenda aditiva ao projeto de lei número 035, de 11 de junho de 2026. Artigo 1º. Fica acrescido ao projeto de lei número 035, de 11 de junho de 2026, o artigo 2º-A, com a seguinte redação. Artigo 2º-A. É vedada a participação no procedimento licitatório de que trata esta lei, bem como a outorga da concessão à pessoa jurídica. Primeiro, que tenha sido concessionária bem público municipal em Albertina e tenha tido a concessão rescindida por descumprimento de obrigações contratuais, metas de investimento, geração de emprego ou qualquer outra cláusula essencial, nos termos do artigo 8º desta lei ou de legislação anterior. Segundo, que em qualquer outro município tenha participado de processo licitatório semelhante de concessão de direito real de uso ou equivalente e tenha tido o contrato rescindido por inexecução total ou parcial, descumprimento de metas de geração de emprego e renda, paralisação injustificada das atividades ou desvio de finalidade. Terceiro, que figure em cadastros de inadimplentes ou sanções administrativas como SEIS e CNEP, ou equivalentes, por irregularidades em contratos de concessão ou permissões de uso de bem público. Primeiro, a comprovação das hipóteses dos incisos 1 e 3, primeira e terceira, será exigida no momento da habilidade mediante declaração do licitante e consulta aos cadastros públicos e aos registros do município de Albertina e de outros entes federativos. Segundo, a falsidade de declaração ou a omissão de informação relevante sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei Federal número 14.133, de 1º de abril de 2021, inclusive declaração de inidoneidade, sem prejuízo de responsabilização civil e criminal.
Plenário Terezinha Chofi Sanches, da Câmara Municipal de Albertina, em 15 de junho de 2026. Carlos Alberto Monteiro, das comissões de... Não dá que não está escrito aqui, né? Ah, tá. Tá. Coloca em discussão a proposta de emenda aditiva ao projeto de lei do Executivo número 35 de 2026. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Carlos Alberto Monteiro. Senhor presidente, coloquei essa emenda nesse projeto para dar uma segurança, um respaldo ao município, porque a gente vê muitas das vezes, aí dentro de uma política brasileira, muitas empresas picaretas, vamos usar essa palavra, picaretas mesmo. Porque quando tem uma concessão, as empresas vêm, dentro do projeto, ela fala que tem que gerar tantos empregos para tantos anos, e daí a empresa ela chega no município, traga a documentação, e não gera emprego, não gera o que estava na licitação, e acaba atrapalhando uma empresa que realmente quer vir gerar emprego, que é uma empresa que realmente, às vezes, quer vir trabalhar em Albertina. Então, essa emenda, ela vem com o princípio do quê? Uma segurança para o município, que empresa que já teve problemas passados, que não concedeu, não concretizou esse projeto, que ela não possa participar, para dar uma segurança mais ável ao Poder Executivo, à população sobre o emprego e a essa Câmara sendo aprovado o projeto. Muito obrigado, senhor presidente. De nada. Coloque em votação a proposta de emenda aditiva ao projeto de lei do Executivo número 35 de 2026. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Eu sou contra, senhor presidente. Vereador Dair. Vereador Rose. Eu sou contra, presidente. Sou contra, Vereador presidente. Elvira. Eu sou contra, presidente. Vereador Tarcísio. 4 votos. Você Eu sou contra, senhor presidente. Vereador Ivan. 5 votos contrários, 3 favoráveis. A emenda não passou. Projeto de lei número 035, de 11 de junho de 2026. Esse aqui é o mesmo, né? Autoriza a concessão de direito real de uso de imóvel público municipal mediante licitação para fins de instalação e desenvolvimento de empreendimento empresarial, gerador de emprego e renda e da outras providências. Coloca em discussão o projeto de lei do Executivo número 035 de 2026. Pela ordem, senhor Com a presidente. palavra, vereador Carlos Alberto Monteiro. Senhor presidente, primeiramente eu queria parabenizar o Poder Executivo por esse projeto, pois em 10 anos eu nessa casa, a primeira vez que eu vejo um projeto de concessão sendo feito por licitação. Isso é o correto do projeto, então eu vejo que isso aí dá um caminho a todas as empresas que queiram participar. Então eu sempre digo que eu sou a favor da licitação, não de pregão, não de carta convite, não de dispensa, por causa disso aí, pela transparência. Então, vou ser favorável a esse projeto, senhor presidente. E eu só fiquei numa dúvida, senhor presidente, que acaba sendo transformado nesse projeto também, que na penúltima reunião, ou quando a gente falava de geração de emprego aqui, Vossa Excelência usou a palavra assim, dentro dessa Câmara, com a firmeza, falou assim, nós já tivemos reunidos com a Mebras, logo ela estará aqui. E se nós tivemos reunidos, nós estávamos aqui nós vereadores, eu não tive reunido com uma empresa nenhuma. E se nós, quem seria, senhor presidente? Só para me esclarecer, porque algumas pessoas da população me procurou, e saber o que eu falo para eles. E o senhor falou, logo ela estará aqui dentro de Albertina. Qual o sentido? Não foi na reunião passada, não, vereador. Foi antepassado, eu falei, senhor presidente. Foi quando veio outro projeto. Não, na reunião onde nós citamos, eu pedi a palavra para falar sobre o assunto da academia. Naquela reunião, o senhor falou assim, não, eu sou favorável, pega a transmissão, o senhor falou, eu sou favorável. Não, lembrando, me recorda que eu falo. Daí o senhor falou assim, nós aqui tivemos reunidos com a empresa Mebras, logo ela estará aqui. E daí agora a gente vê um processo desse, como eu disse, eu parabenizo o Poder Executivo por ser uma licitação. Mas daí o senhor nessa firmeza, nós tivemos, estava nós aqui, quem nós? Eu não tive presente, então o senhor usou a palavra, achei errado no momento, não sei qual foi o intuito. E essa firmeza que o senhor falou assim,
ela estará presente? Ela está alugando algum barracão? Ela vai estar presente para a gente esclarecer a população, vereador, senhor não, vou presidente? explicar. Só a hora que você terminar, eu explico. Já pronto? Beleza. Nós, que eu falo, tava o grupo. Tu não é só sozinho. A partir de 2 é nós. Por isso que eu falei nós. Mas tava o vereador Dair, o vereador Tarcísio, o vereador Vir. E não foi agora, não, faz tempo. Faz tempo. Aí depois até que veio o projeto, aí o projeto voltou para a prefeitura, né, que tinha algumas coisas, algumas inconsistências no projeto, que ia ser feita concessão, né, veio para essa casa, daí tinha algumas inconsistências, aí voltou para a prefeitura. Então, antes da outra vez que veio o projeto, que nós reunimos com a Mebras, nós fomos até lá fazer uma visita lá em Pinhal, no prédio da Mebras, lá na empresa deles lá. A intenção deles era vir para Albertina e estava, entendeu? O que eu falei, vereador, que você está colocando a palavra na boca, que com tudo que vir para gerar emprego, para gerar renda, para gerar imposto para Albertina, vai ser bem-vindo. Eu vou estar a favor de tudo mesmo. Que falar que vai melhorar a nossa cidade, você pode contar com o meu voto. Que eu estou aqui representando, né, as pessoas que votaram em mim, não só que votou em mim, mas toda a população de Albertina. É isso. A intenção é essa. É gerar renda, é gerar emprego. Quanto mais emprego tiver aqui, cada vez melhor, né? Mas o que na época que nós tivemos reunido, a intenção deles sim era vir para cá, fazer um barracão e montar a empresa aqui, para gerar emprego, sim. Eu não tinha como dar certeza, vereador, porque não coisa. Aí o projeto veio para essa casa, voltou, aí o jurídico, né, da prefeitura lá, achou por melhor fazer a licitação, que é, né, o caminho, o processo licitatório, as empresas vão participar, a empresa que ganhar vai ser muito bem-vinda, você entendeu? É isso a questão. Se for a Mebras, se for qualquer empresa que ganhar, vai ser muito bem-vinda. E outra, tem que arrumar mais lugar, tem mais espaço lá, fazer. Tanto que no mandato passado, o senhor estava aqui, o vereador Valdir, Benedito, o vereador Ivan, já foi feito 4 ou 5 concessões, né? Mas aí acabou não seguindo. Mas eu acredito que qualquer empresa que agora tendo o processo licitatório que ganhar essa licitação vai ser muito bem-vinda. É isso, mas foi um tempo atrás, vereador. É uma coisa mais antiga, essa reunião que nós tivemos com a turma da Mebras lá. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Carlos Alberto. O senhor falou que eu coloquei palavras na sua boca, o senhor lá na gravação, o senhor vai ver que não fui eu que coloquei. Quem falou foi o senhor, com a convicção de nós, e o senhor falou, logo a Mebras está aqui, há 15 dias atrás. Entendeu? Há 15 dias foi o que o senhor falou. Logo, a Mebras está aqui. Por isso que eu estou perguntando se você está alugando algum barracão também. Não. Porque quando a gente fala que você tem um projeto de licitação, eu acho que uma empresa daquele porte, tamanho, que tem condição de gerar bastante emprego, ela pode participar dessa licitação aqui. E daí o senhor falou com muita convicção. O senhor falou assim, logo a Mebras estará aqui. Não, então, há 15 dias atrás, como o senhor falou que foi lá atrás. Sincero, eu não estou lembrando disso. Então, mas depois eu vou ver a filmagem. Na próxima reunião eu vou esclarecer certinho. Certo. Fica tranquilo, você não tem nada para esconder. Não, não é para esconder, é só para esclarecer para a população que a gente acaba conversando com um com o outro e eles vêm perguntar. Se na época eu falei, tinha alguma coisa. Daí depois veio esse projeto, aí mudou, porque veio esse projeto, o senhor sabe que veio, voltou, ia dar concessão. Não, ia ser feita a concessão, se passasse, né, fosse aprovado. A intenção da empresa, sim, quando tivemos na reunião lá, a intenção deles é vir para o município, gerar emprego e gerar renda, ICMS, o que quer que seja, lá o imposto que é lá. É isso aí, a intenção é essa. Mas eu vou ver essa reunião que o senhor falou, pode ter certeza que na próxima reunião eu explico certinho, pode ficar tranquilo. Só para alertar, foi 2 reuniões atrás. A de segunda-feira, na outra, como o senhor falou lá atrás. Eu já falo para ele lá, ele acha para nós, pode ficar tranquilo, hein? Mais alguém? Qual a palavra, vereador Dair Fulaneto? Em conversa informal, naquela visita que a gente fez à Mebras, eles demonstraram grande interesse em vir para Albertina. Sim. Certo? E a geração de emprego deles não deram a quantidade de emprego que ia gerar assim, naquele momento. Mas, como o vereador Carlos falou, é uma licitação transparente, que seja Mebras, que seja quem for, né, vindo para Albertina. E o caso que do vereador Carlos disse, colocou na emenda dele, eu acho que na licitação tem como se diz, os critérios a ser seguidos, né? Então também tem as punições a quem não cumpriu os critérios. Então eu acho que a licitação será bem estruturada e vai ser um benefício ótimo para a Albertina, seja a empresa que for.
como o senhor disse que a Mebras quer vir, seria a Albertina, como o vereador Carlos disse, mas ela tem grande interesse em vir. Se for a Mebras, ótimo. Se não for a Mebras, que seja outro, ótimo também. Com o certeza. importante é gerar emprego para a nossa cidade. É isso Obrigado, aí. presidente. Eu sozinho também não tenho esse poder não, né, para trazer. Vai depender, só aqui é 9. Eu e mais 8 vereadores, então é a maioria sempre. Qualquer projeto que venha, a maioria, ele é aprovado pela maioria. Então não tem esse poder não. Nem o prefeito sozinho não tem esse poder, tem que passar pela essa casa. Então acho que é meio difícil você favorecer alguém. Não tem como, tem que ser um colegiado aí para não falar que favoreceu mesmo. Que é o justo, né? Não pode ter beneficiamento. Eu acho que nós estamos aqui na vida pública, que tem que ser um negócio mais limpo possível. Coloque em votação o projeto de lei do Executivo número 035/2026. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado. 8 votos a 0. O parecer conjunto das comissões foram favoráveis ao projeto. Projeto de lei número 36, de 12 de junho de 2026. Abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 806.572 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências. Coloca em discussão o projeto de lei do Executivo número 036 de 2026. Coloca em votação o projeto de lei do Executivo número 036 de 2026. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado. 8 votos a 0. O parecer conjunto das comissões foram favoráveis ao projeto. Projeto de resolução número 007/2026 dispõe sobre a doação de bens móveis da Câmara Municipal de Albertina, Minas Gerais e da outras providências. Esse aqui é um projeto de resolução número 007/2026, que é a doação de um computador para o Conselho Telar. Então, tem 3 computadores aqui na Câmara, então nós vamos fazer a doação de um, que eles estão sem computador lá. Coloca em discussão o projeto de resolução número 007/2026. Coloca em votação o projeto de resolução número 007/2026. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado. 8 votos a 0. O parecer conjunto das comissões foram favoráveis ao projeto. Projeto de decreto legislativo número 002 de 2026. Dispõe sobre a concessão de título de cidadã honorária albertinense à senhora Chiara Biondini e da outras providências. Coloca em discussão o projeto de decreto legislativo número 002 de 2026. Coloca em votação, vai ser uma votação nominal, o projeto de decreto legislativo número 002 de 2026. Como vota o vereador Tarcísio? Fala, fazer um favor. Favorável. Como vota o vereador Odair? Favorável. Como vota o vereador Ivan? Favorável. Como vota o vereador Carlos Alberto? Como vota o vereador Valdir? Favorável. Como vota a vereadora Benedita? Favorável. Como vota a vereadora Elvira? Favorável. Como vota a vereadora Rosa? Favorável. Aprovado. 8 votos a 0. Indicação número 022 de 2026. Ao digníssimo senhor prefeito Felipe Teodoro Sanches. Os vereadores que subscrevem a esta casa, nos termos do artigo 171 do regime interno da Câmara Municipal de Albertina, Minas Gerais, exteriorizam na presente indicação a possibilidade de o Poder Executivo realizar a instalação de placas de sinalização alertando sobre o trânsito intenso de máquinas agrícolas nas estradas rurais e rodovias do município de Albertina. Justificativa. A presente indicação se faz necessária em razão da frequente circulação de máquinas agrícolas nas estradas rurais e rodovias do município de Albertina, especialmente em períodos de maior atividade no setor agrícola. A instalação de placas de sinalização tem como objetivo alertar motoristas, motociclistas e demais usuários das vias sobre a presença constante dessas máquinas, promovendo maior atenção e prudência no trânsito.
A medida contribuirá para a prevenção de acidentes, proporcionando mais segurança aos produtores rurais, trabalhadores e demais cidadãos que utilizam diariamente as estradas e rodovias do município, considerando a importância da atividade agrícola para a economia local e a necessidade de garantir um trânsito mais seguro para todos. A presente indicação busca aumentar a conscientização dos usuários das vias e reduzir os riscos de acidentes. Despedimos-nos certos de vossa atenção e carinho para com a solução dos problemas de nossa querida cidade. Plenário Terezinha Chofis Sanches, da Câmara Municipal de Albertina, em 12 de junho de 2026, Odair José Furlaneto, vereador. Coloque em discussão a indicação número 022 de 2026. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Odair Furlaneto. Senhor presidente, coloquei essa indicação porque agora, nesse momento de safra, tem muito trânsito de máquinas agrícolas no setor rural. E muitas não têm iluminação traseira, com carreta, tudo, e se torna perigoso, como já aconteceu há um tempo atrás, um acidente na rodovia Sebastião Luiz. Então, a placa serve muito para alertar quem não conhece as rodovias nossas. Então, eu peço aos demais colegas que sejam favoráveis a essa indicação. Muito obrigado, senhor presidente. Certinho, vereador. Coloque em votação a indicação número 022 de 2026. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado. 8 votos a 0. Indicação número 023 de 2026, ao digníssimo senhor prefeito Felipe Teodoro Sanches. Os vereadores que subscrevem a esta casa, nos termos do artigo 171 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Albertina, Minas Gerais, exteriorizam na presente indicação a possibilidade de o Poder Executivo determinar a realização da limpeza e manutenção do córrego de água localizado na rua Sara Regina Lucatelli. Justificativa. A presente indicação se faz necessária em razão do acúmulo de mato, vegetação e outros resíduos ao longo do córrego de água localizado na rua Sara Regina Lucatelli. Situação que vem gerando preocupação aos moradores das proximidades. A falta de limpeza adequada pode comprometer o fluxo natural das águas, além de favorecer o aparecimento de insetos e animais peçonhentos, causando transtornos e risco à população local. Ressalta-se ainda que a manutenção periódica do córrego contribui para a preservação ambiental, melhora o aspecto urbano da região e auxilia na prevenção de possíveis problemas decorrentes do acúmulo excessivo de vegetação e sujeira. Diante disso, solicita-se a realização da limpeza e manutenção do referido córrego, visando proporcionar mais segurança, bem-estar e qualidade de vida aos moradores da localidade. Despedimos-nos certos de vossa atenção e carinho para com a solução dos problemas de nossa querida cidade. Plenário Terezinha Chofis Sanches, da Câmara Municipal de Albertina, em 12 de junho de 2026, vereador Tarcísio Luiz. Coloque em discussão a indicação número 023 de 2026. Coloque em votação a indicação número 023 de 2026. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado. 8 votos a 0. Relatório final em separado. Apresentado pelo vereador Carlos Alberto Monteiro, membro da comissão temporária instituída pelo requerimento número 008 de 2025. Primeiro, histórico. Em 13 de novembro de 2025, os vereadores Valdir Aparecido de Lima, Ivan Marques Carmo e Benedita Garcia Rafael apresentaram o requerimento número 008 de 2025, com fundamento nos artigos 53, segundo e 62 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Albertina, Minas Gerais, requerendo a criação de comissão temporária especial para acompanhar e averiguar as supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Promotoria de Justiça da Comarca de Jacutinga, constantes no ofício números 147 de 2025, referentes à reforma do telhado, calhas e toldos do prédio da Câmara Municipal, bem como a aquisição e instalação de 3 aparelhos de ar-condicionado para a sede do Legislativo,
conforme denúncia anônima recebida pela ouvidoria do MPMG, manifestação número 81732809 de 2025-4. O requerimento foi aprovado por unanimidade na 18ª sessão ordinária de 1º de dezembro de 2025, ata número 018 de 2025, com 8 votos a 0. Na mesma sessão, o presidente Odair José Furlaneto editou a portaria número 016 de 2025, constituindo a comissão temporária e nomeando como membros os vereadores Carlos Alberto Monteiro, Elvira Calauto, eleita presidente, e Tarcísio Luiz, eleito relator. Os trabalhos foram instalados na primeira reunião, ata número 001 de 2025, de 01 de 12 de 2025. Na segunda reunião, ata número 002 de 2025, de 8 de 12 de 2025. A comissão deliberou, entre outras medidas, solicitar ao presidente da Câmara a contratação de perito ou engenheiro civil para averiguar se os serviços foram efetivamente executados e a liberação para a comissão contratar profissional técnico próprio. Segundo, instrução e análise. A comissão exerce função fiscalizatória típica do Poder Legislativo com fuleiro nos artigos 53 e seguintes do Regimento Interno, nos princípios constitucionais, administração pública, artigo 37 da CF 1988. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E, subsidiariamente, na Lei número 9.784, de 1999, na Lei de Licitações aplicável à época, Lei número 8.666, de 9.993, ou Lei número 14.133, de 2021, conforme o caso, e na Lei número 4.320, de 1964, Normas Gerais de Direito Financeiro. Após minuciosa análise de toda a documentação constante dos autos, empenhos, processos de dispensa, cotação, orçamentos, notas fiscais, atas de oitivas e demais elementos, restam evidentes indícios de atos de improbidade administrativa e possível superfaturamento, conforme detalhadamente exposto a seguir, com base exclusiva nos fatos apurados e nas alegações constantes das considerações extraídas das oitivas e documentos do procedimento. Primeiro, da tentativa de influência indevida e obstrução aos trabalhos da comissão. Na segunda reunião da comissão, sem ter sido intimado, compareceu o presidente da Câmara atual e da época investigada, querendo dar explicações à comissão e também ao engenheiro da prefeitura dos serviços prestados, demonstrando clara intenção de influenciar as decisões a serem tomadas. A comissão encaminhou ofício ao presidente da Câmara, pedindo liberação para contratar profissional na área técnica, perito, para auxiliar nas investigações. O presidente Leandro respondeu determinando que a comissão indicasse 3 profissionais para ele próprio contratar. Resposta diversa da solicitação original da comissão. Desde o início dos trabalhos, foi cogitado o engenheiro civil da prefeitura dar parecer sobre os fatos. O vereador e membro da comissão, Carlos Alberto Monteiro, sempre se manifestou contra essa solução, por se tratar de funcionário público vinculado ao executivo e por entender que os poderes são independentes, além de a Câmara Municipal dispor de condições financeiras para contratar profissional próprio na área. Esses fatos configuram indício de interferência indevida no exercício da função fiscalizatória do Legislativo, atentando contra o princípio da independência dos poderes e da moralidade administrativa. Artigo 37 da CF e artigo 11 da Lei nº 8.4.229, de 1992.
Segundo, das irregularidades na reforma do telhado Calhas e Toldos, empresa imprima comunicação visual. A. Ausência do CNAE habilitante na empresa vencedora. Ao analisar os documentos do processo licitatório, verificou-se que a empresa ganhadora, Imprima Comunicação Visual, não possuía em seu cadastro o CNAE correspondente à prestação de serviços de calhas. Por lei, tal circunstância deveria ter conduzido à desclassificação automática da empresa por ausência de habilitação técnica específica para o objeto licitado. Indícios de simulação de competitividade e conluio entre licitantes. Foram colhidos 3 orçamentos no processo de dispensa-cotação. Uma das empresas participantes foi a de Fábio Testa, cujo valor ficou quase 1/3 superior ao da vendedora. Imprima Comunicação Visual, de Carlos Aquino. Em oitiva, Fábio Testa afirmou: veio executar o serviço prestado à Câmara para a empresa Imprima por diária. Participou para concorrer à dispensa com sua própria empresa, que também executa o mesmo tipo de serviços, mas no momento não conseguiria executar. Quem ganhou com o menor preço foi Carlos, proprietário da Imprima, que após ganhar pediu para Fábio vir ajudar a executar o serviço licitado. Sempre teve parceria assim com outras empresas, inclusive com a Imprima. Um ganha e o outro ajuda a executar o serviço. Sentou em conversas com o proprietário da Imprima para analisar quantos dias seriam gastos nesta licitação. Quem o procurou para realizar o orçamento seria o presidente da Câmara da época, Carlos Aquino. Proprietário da Imprima confirmou. Fábio o procurou para realizar o orçamento para a Câmara Municipal. Tem parceria de serviço com Fábio, onde uma ajuda e outro quando pegam serviços trabalhando na diária para a empresa ganhadora. Não tinha conhecimento de que sua empresa não poderia executar os serviços por não ter o CNAE de prestação de serviços de calhas em seu cadastro. Inconsistências graves nos depoimentos sobre a autoria dos orçamentos. Então, o presidente Leandro Luiz afirmou que ele, quem correu atrás e pegou todos os orçamentos, e que acha normal empresas darem orçamentos para execução de obras e, após a empresa ganhadora, as mesmas que também competiu, vir ajudar a empresa ganhadora a executar o serviço. Entretanto, os relatos não batem. Fábio Testa diz que o presidente da época o procurou para orçamento. Carlos Aquino diz que Fábio procurou. Leandro diz que foi ele quem buscou todos os orçamentos. Fábio Testa, questionado sobre seu valor estar quase 1/3 mais alto que o ganhador, afirmou que estava sem tempo para executar o serviço. Mesmo assim, após perder, foi trabalhar na diária para a empresa vencedora. Esses elementos configuram fortes indícios de simulação de licitação com possível ajuste prévio entre os participantes para que um determinado licitante Imprima fosse o vencedor, violando frontalmente os princípios da isonomia, competitividade, publicidade e moralidade nas licitações públicas. A parceria declarada, um ganha e o outro ajuda, e a execução por diária pela empresa perdedora são práticas que, em contexto de contratação pública, indicam possível conluio para direcionamento ou superfaturamento, caracterizando o ato de improbidade administrativa. Artigo 11, caput, incisos da Lei nº 8.429, de 1992. Das irregularidades na aquisição e instalação dos 3 aparelhos de ar-condicionado, empresa Áurea Tuca Informática, Áurea Carolina Podesta, ME. Falta de conhecimento técnico essencial sobre o objeto contratado. A própria Áurea Tuca Informática e a vendedora Silvia Tuca Vendedora não souberam responder se o ar-condicionado vem com gás ou sem gás. Ambas afirmaram que apenas o instalador poderia responder.
O instalador ficou de comparecer em data agendada para prestar declarações, mas não compareceu. Contradição sobre variação de preços de mercado. Ambas afirmaram que, após a compra pela Câmara, os preços de mercado do ar-condicionado abaixaram até os dias de hoje. No entanto, consultas via internet demonstraram que os preços subiram em média 20% no período. Elas ficaram de enviar notas fiscais de outras vendas realizadas na mesma época para comparação de preços, mas não enviaram. C. Depoimento do tesoureiro Danilo Silvieri e descumprimento da Lei nº 4.320, de 1964. O tesoureiro Danilo Silvieri afirmou que não assinou 2 empenhos sobre o ar-condicionados por achar os valores altos. Após pesquisas próprias, verificou preços bem abaixo do que estava sendo empenhado. Em conversas com a secretária, Carol pediu para regularizar, achando que era erro de digitalização e que, após arrumado, assinaria. Após o pagamento, esta Casa de Leis não seguiu a Lei nº 4.320, quanto às etapas da compra executada. Havia equipe para executar os trâmites legais, mas algumas vezes os próprios vereadores da mesa realizavam os trâmites. Não ouviu manifestação alguma e não soube responder se o presidente havia participado. O correto seria o presidente ou nenhum vereador participar ou correr atrás de orçamentos, até porque questões de funções e interesses direto. Não tinha conhecimento de que a empresa ganhadora não havia em seu cadastro o KNAI que a impedia de executar os serviços de calha. Indícios de superfaturamento. Os valores foram considerados altos demais conforme o mercado da época, pelo próprio tesoureiro, responsável pelo controle interno. A recusa em assinar empenhos, a alegação de possível erro de digitalização e a ausência de regularização formal demonstra que o processo de liquidação e pagamento não observou as exigências legais. A contradição entre a alegação de queda de preços após a compra e a realidade de alta de 20% no mercado, somada à falta de comprovação documental e a ausência de respostas técnicas sobre item essencial gás, configura indício robusto de superfaturamento e de falha grave na instrução do processo licitatório. Terceiro, conclusão. Por todo o exposto, com fundamento exclusivo nas considerações extraídas das oitivas realizadas pela comissão, Fábio Testas, Carlos Aquino, Áurea Tuca Informática, Silvia Tuca Vendedora, Danilo Silvieri e Leandro Luiz, e na documentação constante dos autos, restam comprovados indícios de atos de improbidade administrativa e possível superfaturamentos aptos a caracterizar violação aos princípios constitucionais da administração pública, artigo 37 da CF de 1988. Simulação de licitação e conluio entre licitantes, violação à lei de licitações, contratação de empresa sem habilitação técnica, ausência de KNAI adequado, superfaturamento na aquisição de ar-condicionados, descumprimento da Lei nº 4.320, de 1964, tentativa de influência indevida nas investigações da comissão. A comissão não pode recomendar o arquivamento do procedimento sob pena de grave omissão no cumprimento de seu dever constitucional de fiscalização. Delibera-se a pela remessa integral dos autos ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Promotoria da Justiça da Comarca de Jacutinga, com cópia deste relatório em separado e destaque expresso para todos os indícios de improbidade e superfaturamento aqui apontados para as medidas cabíveis, investigação e eventual ação civil pública por improbidade administrativa e responsabilização penal, se for o caso. B. Pela solicitação formal de contratação de perito técnico independente, engenheiro civil e contador especializado em licitações públicas
para análise aprofundada dos valores praticados, qualidade dos serviços executados, conformidade dos processos licitatórios e eventual dano ao erário. C. Pela comunicação ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para a realização de auditoria específica sobre os fatos. D. Pela recomendação à presidência da Câmara para que adote de imediato medidas de aprimoramento dos controles internos de contratações, empenhos e liquidações, com ênfase na segregação de funções e vedação à participação de vereadores em processos de orçamento de interesse direto ou indireto. Este é o relatório que apresento em nome próprio, com fundamento nas considerações que instruem os autos, para que seja juntado ao procedimento e apreciado pelo plenário da Câmara Municipal de Albertina, Minas Gerais, 19 de maio de 2026, Carlos Alberto Monteiro, vereador, membro da comissão temporária. Relatório final. Histórico. Em 13 de novembro de 2025, os vereadores Valdir Aparecido de Lima, Ivan Marques Carmo e Benedita Garcia Rafael apresentaram o requerimento número 008 de 2025, com fundamento nos artigos 53, 2º e 62 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Albertina, Minas Gerais, requerendo a criação de comissão temporária especial para acompanhar e averiguar supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Promotoria de Justiça da Comarca de Jacutinga, constantes no ofício número 147 de 2025, referentes à reforma do telhado, calhas e toldos do prédio da Câmara Municipal, bem como a aquisição e instalação de 3 aparelhos de ar-condicionado para a sede do Legislativo, conforme denúncia anônima recebida pela ouvidoria do MPMG, manifestação número 8173-2809 de 2025-4. A justificativa apontava indícios de fracionamento de despesas, pagamentos em duplicidade, má execução de obras e possível superfaturamento das contratações realizadas entre junho e dezembro de 2023, durante a gestão do então presidente da Câmara, senhor Leandro Luiz. O requerimento foi aprovado por unanimidade na 18ª sessão ordinária de 1º de dezembro de 2025, ata número 018 de 2025, com 8 votos a 0 na mesma sessão. O presidente Odair José Furlaneto, com base no artigo 62 do Regimento Interno, editou a portaria número 016 de 2025, constituindo a comissão temporária e nomeando como membros os vereadores Carlos Alberto Monteiro, Elvira Caco Calauto e Tarcísio Luiz. A comissão instalou os seus trabalhos na primeira reunião, a ata número 001 de 2025, de 1º/12 de 2025, elegendo a vereadora Elvira Caco Calauto como presidente, o vereador Tarcísio Luiz como relator e o vereador Carlos Alberto Monteiro como membro. Deliberou-se pela criação do grupo de WhatsApp para comunicação interna. Na segunda reunião, a ata número 002 de 2025, de 8 de dezembro de 2025, a comissão deliberou, primeiro, solicitar apoio de servidores da Câmara, artigo 75, parágrafo único do regimento. Segundo, requisitar cópias de empenhos e processos licitatórios referentes às aquisições e reformas. Terceiro, solicitar contratação de perito ou engenheiro civil para verificação técnica. Quarto, pedir autorização para início dos trabalhos após o recesso legislativo, 15/12 de 2025 a 15 de fevereiro de 2026, artigo 230 do Regimento. O ofício Comissão Temporária número 001 de 2025, de 8/12 de 2025, formalizou os pedidos ao presidente da Câmara. Em resposta, o ofício número 181 de 2025, de 15/12 de 2025, deferiu integralmente, autorizou apoio de servidores, entregou cópias de empenhos, orçamentos e processos licitatórios. Esclareceu que não era necessária a contratação de perito externo.
podendo a comissão utilizar o engenheiro civil da Prefeitura Municipal, princípios da economicidade e eficiência, e autorizou o início dos trabalhos a partir de 15/2/2026. Os trabalhos foram retomados após o recesso, realizaram-se múltiplas reuniões, atas número 003 de 2026 a número 011 de 2026, com destaque para solicitação de laudo técnico ao engenheiro da Prefeitura para a reforma do telhado, calhas e toldos, ofício comissão temporária número 002 de 2026 e seguintes. Expedição de ofício à empresa Imprima Comunicação Visual, CNPJ 30-388-194-1000 contra-05, para informações técnicas detalhadas sobre os serviços executados, descrição, materiais, metragem, etc. Oitiva da empresa Áurea Carolina Podesta ME, CNPJ 28.633.225.1000 contra-02. Responsável pela aquisição e instalação dos 3 aparelhos de ar-condicionado, representada por sua proprietária Áurea Carolina Podesta e funcionária Silvia Helena Dainese. Ata número 004/2026, de 6/4/2026. Oitiva do senhor Fábio Júnior Testa, diarista da empresa Imprima Comunicação Visual, ata número 004/2026, 7ª reunião de 6/04/2026. Vistoria in loco no telhado do prédio da Câmara, pelos vereadores Carlos Alberto Monteiro e Tarcísio Luiz. Oitiva do senhor Leandro Luiz, então presidente da Câmara, à época dos fatos, ata de 4/05/2026. Oitiva do senhor Danilo José Silvieri, que exerceu o cargo de tesoureiro da Câmara Municipal em 2023, ata número 011 de 2026, de 7/05/2026. Foram juntados nos autos orçamento inclusive de 4.500 da Imprima Comunicação Visual, de 01/09 de 23 e outro de valores distintos, totalizando 3 orçamentos no processo de cotação. Empenhos, notas fiscais, fotos do estado anterior e posterior ao serviço. Todos os documentos solicitados foram fornecidos pela presidência da Câmara. E o breve histórico no essencial. Segundo, introdução da base teórica da presente análise. A comissão temporária, instituída nos termos do regimento interno e da lei orgânica municipal, exerce função fiscalizatória típica do poder legislativo, com fulcro nos artigos 53 e seguintes do regimento e nos princípios constitucionais da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, artigo 37 da CF 1988, aplicando-se a subsidiariamente a Lei número 9.784 de 1999, processo administrativo. O objeto da apuração restringe-se à verificação de regularidade formal e material das contratações de 2023, sem prejuízo de eventual responsabilização civil, administrativa ou penal, nos termos da recomendação e ofício do Ministério Público. Da análise propriamente dita, após minuciosa análise de toda a documentação constante dos autos, empenhos, processos de dispensa, cotação, orçamento, notas fiscais, fotos das oitivas realizadas e das informações prestadas pelas empresas e servidores envolvidos, a comissão conclui que não restaram comprovadas irregularidades aptas a caracterizar fraude, simulação, superfaturamento ou ofensa aos princípios da administração pública. A análise divide-se em 2 pontos principais. Primeiro, reforma do telhado, calhas e toldos. A comissão, composta por vereadores sem formação técnica especializada em engenharia civil, não possui capacidade técnica para mensurar com precisão a qualidade intrínseca dos materiais empregados ou a durabilidade da execução. Exemplo, resistências de emborrachamento, espessura exata de estruturas, conformidade plena com normas técnicas da ABNT. Por esta razão,
requereu laudo técnico ao engenheiro civil do quadro da Prefeitura Municipal, ofício de 31/03/2026 e seguintes, nos termos do deferimento do presidente da Câmara. Entretanto, a comissão pode e deve verificar a existência regular do processo licitatório, cotação e a efetiva execução dos serviços, o que restou plenamente demonstrado. Foram colhidos 3 orçamentos no processo de dispensa, cotação visíveis nos autos, R$ 4.500 da Imprima Comunicação Visual, de 1/09/2023, e 6.500 a 2.700 de outras propostas, conforme páginas 46 e 48 do procedimento, em observância aos princípios da economicidade e competitividade. A execução foi confirmada de forma robusta, oitiva do senhor Fábio Júnior Testa, diarista da Imprima, ata de 06/04/2026, que detalhou os serviços prestados por 4 pessoas, substituição de aproximadamente 52 metros de calha, vedação e emborrachamento de todos os rufos, mão de obra para retirada e recolocação do telhado, ampliação do corte das calhas para 40 centímetros, instalação de aproximadamente 33 metros de lona, retirada, proteção e pintura da estrutura metálica do toldo, esclarecendo que a maior parte do valor referia-se à mão de obra em razão da complexidade da retirada do telhado antigo. O depoente apresentou fotos do estado anterior e do serviço executado e confirmou que a calha retirada foi descartada por não possuir utilidade. Vistoria in loco realizada pelos vereadores Carlos Alberto Monteiro e Tarcísio Luiz, ata de 31/03/2026 e seguintes. Atestou a realização dos serviços, presença de novas calhas, lona instalada, estrutura pintada, ainda que tenha sido observados pontos passíveis de ajuste, tubulação solta de 4-5 metros e trincas pontuais na vedação, os quais não configuram indício de fraude ou má-fé, podendo decorrer de uso normal ou necessidade de manutenção ordinária. Confirmação pelos funcionários da Câmara de que o serviço foi efetivamente prestado, oitiva do ex-tesoureiro Danilo José Silvieri, ata número 011/2026, o então presidente Leandro Luiz solicitou os orçamentos e acompanhou o processo depoimento de Fábio Júnior Testa. Não foi identificado qualquer indício de fracionamento doloso, pagamento em duplicidade ou favorecimento. A escolha da empresa Imprima Comunicação Visual, CNPJ número 30.388.194.1000 contra 05, deu-se após cotação regular com execução comprovada. Segundo, compra de ar-condicionados. Os 3 aparelhos de ar-condicionados foram adquiridos da empresa Aura Carolina Podesta ME, CNPJ 28.633.225.1000 contra -02, com sede em Espírito Santo do Pinhal, São Paulo, conforme processo de dispensa, licitação regular, com empenhos, liquidação e pagamento devidamente instruídos nos autos. A oitiva da proprietária Aura Carolina Podesta e da funcionária Silvia Helena da Inese, ata número 004/2026, de 6/4/2026, esclareceu que os aparelhos foram entregues sem gás, sendo a instalação incluído fornecimento e aplicação de gás, realizada pelo técnico Valdecir, que costuma levar o botijão de gás no momento da instalação. A comissão verificou que o gás foi instalado nos equipamentos sem custo adicional para a Câmara Municipal e que o gás eventualmente adquirido foi utilizado nos equipamentos de ar-condicionado já então instalado no prédio, compatível com a prática relatada pela empresa e com a ausência de cobrança extra nos empenhos. Em que pese o depoimento do senhor Danilo José Silvieri, que exerceu o cargo de tesoureiro da Câmara Municipal em 2023, ata número 011/2026, de 05/2026, no qual ele declarou que, após pesquisa por conta própria, considerou
os valores abusivos, razão pela qual não assinou 2 dos 3 empenhos, assinando apenas um, e que, por estar no final de seu mandato, acabei não averiguando mais a situação e não tomei alguma providência como vereador, limitando-se à recusa verbal sem relatório escrito. A comissão, após análise integral dos autos, não vislumbra superfaturamento. As acusações de preço abusivo baseiam-se em sua origem em orçamentos de internet sabidamente mais baratos por não incluir instalações profissional, impostos, frete, garantia estendida, adequação às normas técnicas e margem de empresas locais. A empresa depoente esclareceu que sua atividade principal é a venda de computadores, que os valores de mercado dos aparelhos variaram com trechos indicando diminuição ou aumento de 13,97% a 25,7% no período conforme condições econômicas, e que os preços praticados estavam dentro da realidade de 2023. Não há nos autos qualquer prova de que os valores extrapolam o mercado ou que houve conluio, pagamento duplicado ou desvio de recursos. A comissão analisou os empenhos, nota fiscais de entrada, comprovantes de instalação e oitiva do ex-presidente Leandro Luiz, concluindo pela regularidade formal e material da contratação e execução. Terceiro, conclusão. Por fim, a comissão, considerando os limites da portaria de instituição e do requerimento número 008 de 2025, após esgotar todas as diligências, oitivas, vistorias, requisição de documentos, não vislumbrou irregularidades aptas a justificar qualquer medida saneadora, cassação ou responsabilização no âmbito administrativo. A administração legislativa cumpriu seu dever de apuração, garantindo o contraditório e a ampla defesa, em observância ao regimento interno, à lei orgânica municipal e aos princípios constitucionais. Assim, a comissão delibera o arquivamento do presente procedimento em relação a todos os fatos apurados por ausência de irregularidades. B. A comunicação formal ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Promotoria de Justiça da Comarca de Jacutinga, com cópia integral do procedimento, incluindo todas as atas, oitivas, documentos e este relatório final, nos termos do ofício número 147/2025 e da manifestação número 81732809 de 2025-4. C. A recomendação à presidência da Câmara para que mantenha a fiscalização rotineira dos contratos de manutenção predial e aquisições de bens com registro fotográfico e laudos técnicos quando cabível, a fim de prevenir questionamentos futuros. Este é o relatório que fica sob censura. Albertina, Minas Gerais, 19 de maio de 2026. Elvira Caco Calauto, presidente. Tarcísio Luiz, relator. Carlos Alberto Monteiro, membro. Coloca em discussão o relatório final da comissão temporal instituída pelo requerimento número 008/2025. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlos Alberto Monteiro. Eu, como já fiz um relatório separado, pois eu não concordo com o relatório final da comissão, do relator, pelos supostos indícios de irregularidades que eu vi durante a fiscalização. Essa casa ser uma casa de lei, a gente vê que alguma documentação da empresa que participou, ela não tinha documentação para poder participar e ela que ganhou. Nos próprios depoimentos dos proprietários, das pessoas que trabalhou, também não batia. Um falava uma coisa, outro falava a outra, certo? Por depoimentos também de proprietários que falavam que não sabia explicar como funcionava o equipamento que eles vendem. Então, por esses motivos e outros, eu vi algumas supostas indícios de irregularidade, então eu preferi fazer um relatório à parte deste que o relator Tarcísio fez e deixa à disposição para toda a população para esclarecimento. Muito obrigado, senhor presidente. Coloca em votação
o relatório final da comissão temporária instituída pelo requerimento número 008 de 2025. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, que se manifeste. Sou contra, senhor presidente. Sou contra. Eu sou contra. Sou contra também. 4 votos contrários e 4 votos favoráveis. Então, empatou. Eu não posso desempatar porque eu fui citado ali dessa comissão, fui citado. Aí depois, vamos consultar. Doutor Ismael está aí? Vai ser encaminhado no Ministério Público. Vai ser encaminhado. Só para esclarecer para a população, foi uma denúncia anônima. O Ministério Público já arquivou essa denúncia, já foi mandar todas as provas. Então esse negócio já foi arquivado. Aí essa comissão, o intuito, da época que foi falado, que ia acompanhar o Ministério Público, mas daí o Ministério Público arquivou, mas daí a comissão já tinha sido formada, já deu o teu relatório final ali. 2 membros viu que estava tudo certo, foi feito o relatório, 1 membro não concordou e fez o relatório separado. Vai ser tudo encaminhado para o Ministério Público para ser averiguado de novo. Eu, como presidente, hoje como presidente da época, não tem nada a esconder. Eu acho que 3 anos para ter visto essa regularidade, que agora que foi visto, e você vê que na época, os vereadores já também era vereador junto comigo da época, e demorou bastante, demorou 3 anos só para ver o erro. Mas não é muito tempo, 3 anos para ver o erro, mas tá bom. Então aqui para isso, eu acho que quem está na vida pública está sujeito. Se a pessoa não gostar do que você faz, ele tenta retalhar, tenta arrumar um jeito aí de te prejudicar. Eu tenho a consciência tranquila, tudo foi feito dentro da lei. Não tem nada, como diz, para esconder. Estou à disposição de qualquer pessoa daqui de Albertina, qualquer lugar que seja, para explicar. Estou à disposição, E vai ser encaminhado ao Ministério Público para ser feita, dadas suas devidas análises lá. Mas já foi arquivado. Essa denúncia já foi arquivada pelo Ministério Público. Agora o que vai ser mandado de novo para o Ministério Público vai ser o relatório da comissão. Alguém quer usar a palavra? O vereador Carlos Alberto. Pela ordem, senhor presidente. Pode, com a palavra, vereador Carlos Alberto. Senhor presidente, na última segunda-feira houve uma reunião extraordinária às 11 horas da manhã. Eu não pude estar presente. E o senhor utilizou meu nome na reunião, quando o senhor fala assim, o vereador Carlos Monteiro, ele já foi até contra esse projeto, lá atrás. Então, acho que o senhor, como vereador, presidente dessa casa, eu acho que a gente tem que ter um direcionamento direto quando a gente utiliza o nome de um vereador, de uma pessoa. Quando a gente utiliza, explicar o motivo. Então, já que o senhor queria falar que eu fui contra o projeto, o senhor explicava lá atrás o motivo que eu fui contra, que eu dei a explicação, o motivo que eu era contra. Eu expliquei muito bem que eu era contra por vários motivos, o projeto da compra do maquinário. Primeiro, tempo hábil para analisar o projeto, que o projeto foi distribuído na quinta ou na sexta-feira e votado na segunda. A gente não tem o tempo hábil de analisar o projeto financeiramente, se ele está dentro da lei. Até a parte jurídica é difícil, pois quando a gente vai pôr uma emenda no projeto, alguma coisa, a gente tem que passar para a parte jurídica para ver se está dentro da lei ou não também. Então fica difícil para a gente trabalhar. Segundo, eu falei que eu era contra porque estava sendo um dinheiro financiado pelo banco, certo? Então seria contra pelo seguinte, que eu nesses 10 anos que eu estou aqui, eu deixei bem esclarecido. Eu já vi maquinários novos chegar e hoje já não está aqui, que foi vendido para Ferro Velho. Então esse projeto, ele era 10 anos para pagar. Então eu falei assim, será que daqui 10 anos esse maquinário que está sendo financiado vai existir ainda? Eu falei, então a gente teria que trabalhar com recursos próprios da prefeitura, que graças a Deus a nossa prefeitura arrecada bastante, graças a Deus com recursos do Estado, do Brasil, dos deputados, que cada um tem seu representante, seu deputado. Eu acho que todos os deputados apoiam a Albertina, trabalham para a Albertina, entendeu? Então, eu só peço isso, senhor presidente, quando, vou falar para mim, se o senhor usar a minha palavra, o meu nome, o senhor esclareça com detalhes, porque o senhor fala, o vereador Carlos foi contra, só o senhor não explicou porque eu fui contra.
Tanto que o projeto voltou depois para votação de novo. Então, só para isso, senhor presidente, então eu peço encarecidamente para o senhor que, quando o senhor for citar o meu nome, então o senhor cita o que eu já tinha falado lá atrás também, senhor presidente. Não, o vereador, você está enganado. Eu falei que você foi contra. Você foi a favor? Não foi contra. Então, só porque vereador, você vai citar o meu nome, isso que eu quero dizer. Eu estou falando agora. Você espera eu falar, depois você cumprimenta. Pode ser? Certo. Eu não esperei você falar? Então tá bom. Eu só falei, o vereador Carlos foi contra o projeto. Você foi contra. Você quer que eu fale que você foi a favor? Não. Eu dei um exemplo. O vereador foi contra o projeto. Só um detalhe, voltou por causa de uma correção para a questão dos juros lá. Voltou, foi aprovado, né? Foi aprovado. Se Deus quiser, vai ser feita a compra dessas máquinas para sanar a falta, né, de maquinário que tem na nossa cidade. Eu só dei um exemplo que você foi contra, então eu não tenho que dar explicação. Você foi contra. O vereador, eu sou assim, ou a favor ou sou contra. A explicação você já deu. Então, quem quiser ver a explicação, é só assistir a reunião que você deu a sua explicação, pronto. Eu falei, tem o contexto, porque você falou. É só pegar e ver o contexto. No contexto, eu falei, o vereador Carlos foi contra tal projeto. É isso, foi contra. Então, é a favor ou contra. Eu dei o exemplo, você foi contra. Se você tivesse sido a favor, eu teria falado, o vereador Carlos foi a favor. É que nem agora. Agora não acabou de ter 4 votos contrários, 4 votos favoráveis no relatório, é isso. Agora, se daqui uma semana, um mês, eu falar, a vereador Benedita foi contra o relatório. Eu não tenho que explicar, ela foi contra, porque é a opinião dela. Por isso que já tem 9 vereadores, para cada um ter a sua opinião. Eu só dei um exemplo, tem que ver o contexto da reunião no que eu falei, porque agora, de verdade, eu não me recordo, que eu já, né, não me recordo. Mas é isso, vereador, você já deu explicação, você falou o motivo, está explicado, eu não preciso explicar. Então eu peço encarecidamente, eu já pedi para o senhor, não cite o meu nome quando eu não esteja presente para fazer defesa. Não, posso. Não, lógico que não. Posso. Não. Direito é livre, eu falo o nome do senhor. Não. Mesma coisa, o senhor pode falar o meu. Entendeu? Também. Não, eu não falo, gosto de falar olho a olho, cara a cara com o ser humano. Eu estou falando para você aqui, você não estava aqui, não tinha como falar, você não estava, vereador. Não, foi outra votação, você falava assim, o vereador não está presente, foi tantos votos. Já falei. Entendeu? Então, só isso eu estou explicando. Tá explicado, você explicou? Expliquei. Tá explicado, então. A última vez que eu falo, quando você for citar meu nome, cita quando eu estiver presente para defesa. O que vai acontecer, vereador? O que vai acontecer se eu falar o teu nome? Não, estou te avisando, eu estou pedindo. Primeiramente, eu estou pedindo. Não, estou ameaçando. Eu estou pedindo. Você está ameaçando? Não, é o que eu falei, eu estou pedindo. Você acabou de ameaçar. Que não, a última vez. A última vez. O que é essa ameaça? Essa ameaça, eu vou ver meus direitos judiciais. Daí eu vou ver meus direitos judiciais de você usar o meu nome em projetos que eu não estou presente. Daí eu vou ver meus direitos. A obrigação do senhor é estar presente. Não, o senhor não estava, então não posso fazer nada. E por que eu não estava aqui? Não teve nem justificativo. O senhor está aqui, qual horário que o senhor fazia essa ordinária? Porque aquele dia o senhor fez às 11 horas. Por quê? O presidente, o horário da reunião, o presidente que põe. Sim. O presidente. Então, o senhor fez porque o senhor não poderia vir no horário, senhor presidente. O senhor viu o seu lado. Boa noite a todos, até encerrado a sessão.